O que é o Novembro Azul e como ele começou? Agora, no mês de novembro, as coisas mudam de cor e passam a ficar azuis. Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade, e em especial aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Como ele começou e por que o símbolo é um bigode? No exterior, a campanha é chamada de Movember, Moustache, mas November, em inglês, bigode e novembro. Começou em um pub na Austrália em 1999. Um grupo de amigos teve a ideia de deixar o bigode crescer durante todo o mês, como apoio à conscientização da saúde masculina e a arrecadação de fundos para doação às instituições de caridade. O mês de novembro foi o escolhido justamente por comemorar no dia 17 o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. A campanha foi um sucesso. Alguns anos depois, o país todo estava participando e foi criada a Movember Foundation Charity em 2004. A ideia então era que os homens deixassem o bigode crescer durante todo o mês de novembro. As mulheres davam seu apoio usando a cor azul ou bigodes falsos, para espalhar a conscientização da importância do cuidado à saúde masculina, com foco principal no câncer de próstata e depressão. Além disso, diversos eventos de arrecadação de fundos foram criados. O câncer de próstata é quando as células desse órgão começam a se multiplicar de forma desordenada. Sobre o câncer de próstata. De todos os tipos de câncer, o de próstata é o sexto mais comum no mundo e aquele que mais afeta os homens. Esse é o segundo tipo de câncer mais mortal entre os homens. 1 em cada 6 homens é alvo da doença. Há um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos e meio. Há um óbito por câncer de próstata a cada 40 minutos. O câncer de próstata é o sexto mais comum no mundo e o de maior incidência nos homens. As taxas de manifestação da doença são cerca de 6 vezes maiores nos países desenvolvidos. Cerca de 3/4 dos casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos de idade. Quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos. No Brasil, é a 4ª causa de morte por câncer e corresponde a 6% do total de óbitos por este grupo. Normalmente, os homens são mais resistentes a cuidar de sua saúde de forma preventiva e procurar um médico regularmente. Por isso, na maioria das vezes, a doença é descoberta tardiamente, apenas quando os sintomas começam a aparecer. 95% dos casos de câncer de próstata já se encontram em estágio muito avançado e grave. Por isso é tão importante prevenir-se e descobrir a doença na fase inicial, quando as chances de cura são grandes. Mas quais são os sintomas? A doença em seu início não apresenta nenhum sintoma. Por isso é de suma importância a realização de exames de toque e de sangue periódicos. O exame de sangue não substitui o de toque, visto que muitas vezes a doença não é detectada a partir do sangue. Assim, os exames são complementares e devem-se fazer ambos. Os sintomas mais comuns, que só aparecem na fase avançada da doença, são vontade urgentes e repentinas de urinar, dificuldades para urinar, diminuição no jato de urina, aumento da frequência urinária, dores corporais e ósseas, insuficiência renal e fortes dores. Exames. O toque retal é o teste mais utilizado e eficaz quando aliado ao exame de sangue PSA, antígeno prostático específico, na sigla em inglês, que pode identificar o aumento de uma proteína produzida pela próstata, o que seria um indício da doença. Para um diagnóstico final, é necessário analisar parte do tecido da glândula, obtida pela biópsia da próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens com 45 anos de idade ou mais façam um exame de próstata anualmente, o que compreende o toque retal feito e o PSA. Segundo especialistas, o toque retal é considerado indispensável e não pode ser substituído pelo exame de sangue ou por qualquer outro exame, como o ultrassom, por exemplo. Prevenção. Não existe uma forma de se tornar imune à doença. Por isso, os exames de sangue e toque periódicos são tão importantes. Eles possibilitam o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo, além de menos invasivo, aumentando as chances de cura. A doença atinge principalmente homens acima de 50 anos de idade, e por isso homens nessa faixa etária devem realizar os exames anualmente. Homens com história de câncer na família correm mais risco, exigindo o início dos exames anuais aos 45 anos de idade. Mas existem alguns hábitos para diminuir os riscos da doença. Uma dieta saudável
rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais, evitando gorduras principalmente de origem animal. Atividade física, ao menos 30 minutos, 5 vezes na semana. Controle de peso, evitar a obesidade e manter o peso adequadamente a seu corpo. Diminuir o consumo de álcool, é indicado que o homem limite-se a consumo excessivo de álcool. Não fumar, essa é a principal regra para evitar qualquer tipo de câncer. Tratamento. Caso a doença seja comprovada, o médico pode indicar radioterapia, cirurgia ou até tratamento hormonal. A escolha do tratamento mais adequado deve ser individualizada e definida após o médico e paciente discutirem os riscos e os benefícios de cada um. O câncer de próstata é uma doença que atinge milhões de homens em todo o mundo. A prevenção é o melhor caminho a ser tomado para evitar a doença, mas o diagnóstico precoce pode ajudar mais facilmente na erradicação do câncer.